CW por aqui, mais uma vez entrando nos seus lares e agora trazendo uma proposta em um formato diferente, formato inovador, eu diria. O nome do programa hoje é Business Boat. Saímos do iate ontem e o objetivo desse programa é entrevistar os empresários que estiveram conosco na 16ª edição do Business Boat. Foi incrível, foi uma experiência. E os testemunhos, depoimentos dizem por si só. Fico muito é louvável, fico em júbilo, porque nós estamos conseguindo avançar. Digo a vocês, não é fácil, é desafiador. Empreender no Brasil está cada vez pior. Mas eu digo, se você procura ressignificar, se você procura inovar, você tem todas as ferramentas para ser um grande empresário, um empresário de sucesso. Digo isso porque eu me conectei dentro do Business Boat nos últimos dias com 8 empresários. 8 histórias de superação, trajetória, dor, mas sobretudo êxito, que é o mais importante. No Business Boat nós montamos um cenário onde nós tivemos 2 reuniões. Primeira reunião, eu quero acompanhar mais sobre o Business Boat. Vai no meu Instagram, CW Oficial com 2 L's, temos o vídeo que vai contar tudo para você. Mas eu vou deixar aqui alguns segredos. Primeira reunião, cada empresário teve um tempo de apresentar a tua empresa. Ali eu me conectei com histórias palpáveis, histórias de vida e familiar. Foi enriquecedor a mim e a todos. Depois tivemos um almoço, onde foi oferecido aos meus convidados um cardápio incrível. E eles vão dizer, aliás, estou com um aqui que participou da 16ª do Business Boat. E depois, no final do evento, antes de encerrar, tivemos uma reunião para falarmos sobre novos negócios. Ali cada empresário trouxe à baila projetos engavetados, sonhos que ainda não tornaram-se palpável, não saíram ainda da gaveta. E lá nós votamos. E esse projeto, ao votarmos, chegamos à conclusão que um deles saiu vencedor. Então daqui para frente nós temos mais uma empresa, mais um negócio, com 8 sócios. 8 sócios, W, sim. Quando eu fatio um negócio, a expectativa é que eu venha ganhar o quê? Velocidade. Quanto mais velocidade, mais resultados. Sendo assim, todos os sócios acabam voltando para casa, acabam voltando para os seus com grandes valores no bolso, o que é mais importante. Então, a 16ª edição já foi, está aí um legado, uma trajetória e mais um capítulo da minha página, cujo nome é CW, o líder visionário, que foi escrita. Hoje estou aqui com Luciano Caso e também com o Caio Bis. Ambos são proprietários da Verus Contabilidade. Na 16ª edição nós tivemos lá o Luciano Caso, que representou a Verus Contabilidade, representou com maestria e ele vai contar para nós primeiro um pouco da sua trajetória, um pouco da sua biografia. E eu tenho certeza, se eu fosse vocês, não trocaria de canal, porque esse podcast, cujo nome é Business Boat, vai motivar você. Vai tirar você da zona de conforto e vai fazer você atravessar essa ponte do CLT para a ponte do empreendedorismo. Muito obrigado, Luciano Caso. Muito obrigado, Caio Bis. É uma honra ter vocês aqui comigo. E eu tenho certeza que vocês aqui enriquecem cada vez mais a minha trajetória. Enriquece cada vez mais aonde estou ainda pensando, trabalhando, garimpando para poder chegar. Obrigado, Luciano. A palavra é toda sua. Fica à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer, pelo convite. É uma honra, um privilégio poder participar desse podcast. Ter te conhecido foi uma bênção na nossa vida, porque de fato a Verus ela já está desencadeando outros negócios através do Business Boat. E no caso, falar da Verus Contabilidade, eu tenho que começar realmente falando por mim, da minha trajetória. Eu sou um empreendedor e que a minha história vai se identificar com muitos, que estão nos assistindo. Eu já fiz de tudo na minha vida, já trabalhei na feira, eu já vendi plano de saúde. Calma. Vamos por partes para a gente poder ter um raciocínio lógico da sua trajetória. Onde que o Luciano começa? Qual foi seu início? Quais foram as dificuldades que você passou lá atrás?
Eu tenho certeza. Muitas das vezes, quando você vai começar a empreender, Caio, a sua família são os primeiros que dizem a você: não vai dar certo. Não significa dizer que eles estão sendo otimistas ou pessimistas, desculpa. Por quê? O empreendedor, Luciano, ele consegue ver o prédio pronto. Sim. Quem ainda não é empreendedor só vê um terreno baldio. Essa é a diferença. Então você está vendo já a tua empresa, a Verus Contabilidade, rentabilizando e o seu familiar está vendo só um terreno baldio. Como acreditar num terreno baldio cheio de lixo? Como acreditar? Que que nesse terreno vai surgir um prédio gigantesco de oportunidades. Como? Conta para nós e para nossa audiência o seu início. Depois o Caio vai ter oportunidade também. Eu quero saber as suas raízes, meu brother. Quero saber quando você era um projeto e não era uma realidade ainda. Por favor. Bom, começar a falar de mim, né, em relação à trajetória profissional, eu tenho que começar lá atrás em Amish de Fato. Como eu mencionei logo no início, a questão, eu ainda era garoto e trabalhava na feira. Ali me ajudou bastante na questão da comunicação, né? Ali eu aprendi a lidar com o mais variados tipos de pessoas. Então aquilo me ajudou bastante, até naquilo que eu faço hoje, que é justamente a parte comercial da Veras Contabilidade. Tive contato com a área administrativa, né, que também eu administro hoje a Veras Contabilidade. Eu faço a parte administrativa também, além do comercial. E a Veras Contabilidade, ela nasceu realmente de fato através de um sonho de eu ter o meu próprio negócio, de empreender. Eu tive contato com a contabilidade em 2010, foi o primeiro contato que eu tive, onde eu me identifiquei com a área. Eu fui chamado para administrar um escritório e ali eu percebi que eu poderia atuar naquela área fazendo a diferença, porque eu vi algumas brechas, eu vi algumas dificuldades, algumas deficiências que aquele segmento tinha, principalmente o escritório que eu estava administrando. E nesse ínterim, eu comecei a prestar serviço para o pai do Caio, que hoje o Caio é o meu sócio. Então eu fazia a contabilidade do pai do Caio, ainda quando o Caio ainda era um garoto. Então, de 2010 mais ou menos até 2013, eu continuei na contabilidade, depois eu parei, cessei, né? Fui para a área, voltei para a administrativa, fui trabalhar em telemarketing, porque eu fui me aprofundar, fui me especializar, fui estudar contabilidade. Desculpa, essa parte sua do telemarketing, quais foram as empresas que você trabalhou na época do telemarketing? Eu trabalhei na Titânia Assessoria, que era uma empresa que nós trabalhávamos com juros abusivos e solução de CNH. Ali me ajudou bastante a questão da comunicação também, a aprender a vender para o cliente, né? Aprender a vender serviço, no caso. Só que nesse período que eu estava trabalhando, já estava nascendo o sonho de montar a Veras Contabilidade. Aliás, não era Veras ainda, né? Era Caso Consultoria, que até então eu iria atuar sozinho, eu não tinha pretensão de ter sócio. Até que um belo dia nós começamos a conversar, o Caio e eu, né? Começamos a falar pelo WhatsApp. E eu falei que eu tinha vontade de montar uma contabilidade, de voltar para a área, e ele estava terminando a faculdade dele. E na hora eu não titubeei e perguntei: Caio, vamos fazer uma sociedade? Ele, né, sem titubear, simplesmente aceitou a sociedade. Né? Nós começamos ali no home office em 2016, praticamente ali. Nós tínhamos o quê? Eu tinha 4 clientes com a minha consultoria e depois você trouxe mais um cliente. E nós ficamos 2 anos atuando como home office. Em 2018, eu fui apresentar alguns clientes que eu já tinha para o Caio, onde nós estamos hoje, na região do Bom Sucesso, Parque Residencial Banco, nas mediações ali do Bom Sucesso, para ser sincero. O que aconteceu ali? Quando nós estávamos indo embora, nós vimos uma construção, o rapaz estava construindo ali o prédio que hoje nós estamos lá, e eu comecei a conversar com o rapaz, bati papo, o seu José, falei: poxa, o que vai ser aqui? Aqui vai ser um empreendimento nosso, vai ter salas comerciais de cima, falei, aqui embaixo, no caso, vai ser alguns comércios. Então, na hora eu olhei para o Caio olhou para mim, eu fiz uma proposta para ele, ele aceitou. Mas logo de início, o Caio ele teve uma certa resistência, né? Devido àquela região que nós estávamos. É uma região afastada de Guarulhos, né? O penúltimo bairro de Guarulhos. Calma aí. Vamos entrar nesse ponto daqui a pouco. Claro. Caio, falando agora um pouco sobre esse seu acesso à oportunidade da sociedade. Nós sabemos que sociedade é um relacionamento e que muitos relacionamentos, infelizmente, muitas das vezes acabam. Quando falta um diálogo, quando falta ser ouvinte e etc, etc, etc. Então, você, pelo que o Luciano passou, ele começou a atender então teu pai.
Conta para mim, por gentileza, e para nós que estamos aqui assistindo, o teu momento como essa válvula. CW, eu era CLT, embora eu sei um pouco da sua trajetória e sei que a sua família vem sempre no passado bem recente, vem sempre empreendendo, sempre fazendo algo para si. Conta um pouco das suas raízes, conta um pouco do seu início também. Porque aí, veja só qual é a minha... O que eu estou montando aqui? Você deve ter percebido. Eu estou montando um quebra-cabeça. Eu estou montando o quê? Da onde o Luciano veio, da onde o Caio veio e qual momento que eles se conectaram verdadeiramente. Porque de repente você está pensando em colocar um sócio no teu negócio, em ter uma força, uma cabeça pensante com uma criatividade que hoje você não tem para o seu business. Então, CW, em que momento colocar um sócio no meu negócio? Se você ficar bem atento sobre essas minhas perguntas, você vai entender qual é o momento para você colocar dentro do teu negócio um sócio. Fique atento. Então vamos lá, Caio. Então, legal. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Onde que o Caio começou e até onde ele chegou ao ponto de conhecer o Luciano? Bom, vamos lá. O CW comentou que ele já conhece um pouco da minha história e sabe que eu sou de uma família que sempre quis empreender, né? Sempre tentou ganhar a vida dessa forma, né? Meu pai, mecânico, né? Desde que eu nasci já era mecânico, tinha um centro automotivo na região do Taboão, lá em Guarulhos. Foi um centro automotivo até conceituado, né? Foi bom. Só que ele acabou escutando pessoas erradas, né? Dando atenção a algumas falas. E isso afetou muito a vida dele, ao ponto até de fechar o estabelecimento, abrir em outro lugar. Hoje ele trabalha, mas trabalha em casa, com uma limitação muito grande, né? Minha mãe já sempre também quis trabalhar por conta, cuidadora de idosos. E hoje ela montou a empresa dela, né, de cuidadora de idosos, está em Portugal, saiu do Brasil, foi trabalhar lá, porém ela tem alguns agenciados ainda aqui no Brasil, né, no Rio Grande do Norte, onde ela atua mais. E aí, com isso, eu me vi sempre numa família de empreendedores. Então, na minha cabeça, tem que trabalhar por conta, né? O caminho é esse. Então, foi muito natural essa parte. Alguns amigos me perguntavam, Caio, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, eu não sei, mas eu quero trabalhar com alguma coisa que eu vou mandar. Essa era a minha visão. Porque meu pai eu sempre vi meu pai dando as instruções para as pessoas. Você precisa fazer isso, e eu tinha muito orgulho dele por isso, né? Nossa, ele está ensinando as pessoas o que ele tinha que fazer. Muito brincalhão sempre ele, mas instruindo as pessoas nos seus caminhos. E aí, na minha vida, sempre foi nesse caminho. Tive a oportunidade, né, de entrar, conhecer a oficina mecânica, junto com meu pai, trabalhei lá com ele sempre, até 2013, quando eu entrei na faculdade, né? Aí eu comecei a estudar contabilidade também. E nesse Inter, né, tivemos a oportunidade de entrar na Globo, né, com a nossa família, com a oficina, fazer parte do Lata Velha do Caldeirão do Hulk. Né? Então ali foi uma questão, nós sentimos muito orgulho da família por estar trabalhando assim, alcançando lugares que não imaginávamos que estariam. Né? E esse momento se cessou em 2019, quando meu tio acabou falecendo, que ele é dessa ponte, né, entre a oficina e o Tarso Marques, que cuidava do Caldeirão do Hulk nesse momento, nessa parte do Lata Velha, e aí a família saiu dessa parte. Mas eu saí antes disso, né? Porque em 2016 eu entrei na faculdade, fiquei até 2015 fazendo essa ponte, né? Fazia estágio de contabilidade e trabalhava com eles na oficina. Estágio de contabilidade, com eles na oficina. E aí em 2016, quando eu concluí a faculdade, eu falei, agora vou seguir o meu caminho, né? Vou montar uma contabilidade, vou trabalhar por conta. E aí eu fiz meu cartãozinho de contador, era Contabis. E aí eu falei, pai, olha o cartão aqui, que legal, vou trabalhar por conta. Ele, por que você não fala com o Luciano? Mostra pra ele. E aí meu pai foi a ponte entre o Caio e o Luciano. Quando eu mostrei pro Luciano, ele já estava no momento dele de abrir a casa de consultoria. Então os pensamentos já estavam alinhados. Os dois queriam ter o seu próprio negócio, né? E aí ele falou, por que a gente não trabalha junto? E aí foi quem consultei meu pai novamente. Pai, o Luciano tá falando pra gente trabalhar junto, o que o senhor acha? E quem deu o aval para nós montarmos a sociedade não foi nem ele nem eu, foi meu pai. Ele falou, confio no Luciano, pode trabalhar com ele. Fez uma pequena ameaça ao Luciano, né, nesse momento. Ele falou, se você zoar o meu filho, a palavra foi essa, eu te pego, nego velho. E aí é o momento entre que a minha história com o Luciano, embora eu já conhecesse ele há algum tempo, né, claro, de pequeno, mas ele cuidando da contabilidade do meu pai, eu nunca imaginei que ia trabalhar junto com ele. Né? E nesse momento, em 2016, nossos caminhos se cruzaram.
né? Ele com a expertise dele. E eu com o conhecimento teórico, que eu já estava terminando, ele estava na faculdade ainda, começamos a trabalhar, como ele falou, em home office, nesse primeiro momento, né? Juntando alguns clientes. E aí nós fomos. Em 2018, que nasceu efetivamente a Verus Contabilidade, lá no Parque Residencial Bambi, onde ele comentou. Muito bem. Olha que importante essa fala do Caio. E ela acrescenta muito, né, nos nossos pensamentos. Sempre é importante que você tenha alguém que valide você. Quando alguém conectar você a esse outro par, é necessário que essa pessoa que o conectou, ela venha validar você. Mas por que, CW? Claro, se porventura essa conexão que foi feita, essa sociedade que startou, der qualquer contratempo, quem você vai entrar em contato para dizer que infelizmente nesse momento não deu certo é a pessoa que validou. Então você leva essa pessoa à responsabilidade dessa validação. Significa dizer, a pessoa que ela vai conectar com você, Luciano, é uma pessoa que ela já conhece e sabe que é uma pessoa séria. Sim. Ela sabe, Caio, que é uma pessoa que vai trazer para você números. Porque ela vai ser cobrada por essa validação. Ela vai ser cobrada porque, na verdade, ela indicou, ela conectou. Então veja só você. Quão é importante a validação. Quão é importante uma boa indicação para quem quer que seja. Porque, no final das contas, se der certo, igual você falou, deu certo, vocês são sócios. Ele falou o quê? O meu pai que fez. Meu pai conectou. Entendeu? E se desse qualquer ajuste a ser feito, ô pai, eu tô tendo esse problema com o Luciano, tem como o senhor intervir? Porque foi o senhor que me apresentou. Foi o senhor que falou lá outrora que daria certo. Olha quão importante a validação. Então você que procura sempre fazer novas conexões e ok para isso, o network está aí para ser explorado o máximo que puder, mas se atente nas pessoas que vão conectar você e a validação dessa que vai ser feito. Porque lá na frente, obviamente, você tem duas pessoas a reivindicar o sucesso ou o fracasso. Luciano, o momento que você chegou à conclusão que, CW, agora eu tenho uma empresa definitivamente. Porque uma coisa é quando nós começamos, Luciano. Quando nós começamos com uma expectativa, Caio. Mas muitas das vezes nós não podemos colocar como somos empresários. Não, nós estamos começando a empreender. Qual foi o momento que você falou assim, CW, esse momento da minha trajetória eu vi que, puxa, agora sim, agora eu sou empresário. Qual foi esse momento? A partir do momento que a gente começou a ser indicado, eu senti que realmente nós tínhamos uma empresa, né? Porque em 2018, quando a gente... Olha que negócio importante. Eu vou pausando porque eu quero que você entenda que o nosso bate-papo, na verdade, é uma reunião. Sim. Aqui nós estamos fazendo uma reunião de trabalho. CW, como que funciona as reuniões em portas fechadas? Exatamente assim. Exatamente assim. Você está passando agora na Avenida Paulista, está vendo aqueles prédios suntuosos e fica imaginando, puxa vida, nesse escritório, o que ele sabe que está acontecendo? Está acontecendo exatamente isso. Quando a pessoa, ela, em uma reunião, ela tem acesso a uma informação que para ela é relevante, ela não é mal educada em interromper. Ela quer criar o quê? Como fala? Eu quero montar uma história daquilo que nós estamos falando aqui. Acontece a mesma coisa nas reuniões que você tem aí a expectativa em um dia participar. Fala mais, por gentileza. Então, a partir do momento que nós começamos a ser indicados, né, por outros clientes, por amigos e parceiros, nós percebemos que, de fato, nós tínhamos uma empresa ali. Vale ressaltar que é muito importante que em 2018, quando a gente iniciou, fevereiro de 2018, eu tinha acabado de pedir demissão do meu trabalho, eu tinha um salário razoavelmente bacana, e nós iniciamos em 2018 com uma receita mensal de R$400 apenas R$400. E detalhe, a minha esposa estava grávida e meu filho iria nascer no mês seguinte. Minha esposa simplesmente olhou para mim e falou, poxa, você vai matar nós de fome, não é possível. Como você larga um salário de R$5.000 e como nós vamos sobreviver com R$400? Falei, esse é o sonho que eu tenho. Você sabe que eu gosto de contabilidade, eu tenho vontade de ter meu próprio negócio. Falei, eu sinto que isso vai dar certo. Ela falou, não, então eu tô contigo. Eu vou te apoiar, Deus vai nos abençoar, você é uma pessoa, né, trabalhadora, não é de hoje que nós estamos juntos, e eu tenho certeza que vai dar certo. E nesse período, o Caio trabalhava no escritório de contabilidade. Então eu falei, Caio, faz o seguinte, continua no seu escritório. Quando nós começarmos a agregar mais clientes, tinha 4 clientes apenas, uma receita mensal mínima. Quando nós começarmos a agregar mais clientes, você pode largar seu escritório e vir para cá. Deu 2 meses, o Caio já teve que se desvincular do escritório dele. E
e ingressar de vez na Veros Contabilidade. E hoje nós atendemos mais de 200 clientes. Não, calma. Qual foi? Você tinha então quatro clientes. Qual foi a estratégia que vocês usaram para ampliar, de modo que fez com que o Caio saísse do CLT e viesse a agregar na Veros Contabilidade? Qual foi a estratégia? A estratégia foi o PAP. Porta a porta. Foi o porta em porta que nos deu resultado. Obviamente, isso funcionou em 2018. Agora, talvez não funcione mais. Mas naquela época funcionou muito bem. A Veros, ela tem uma contabilidade participativa. Nós trazemos o cliente para próximo. Então, todos os nossos clientes praticamente viram nossos amigos. Então, nós somos convidados, né, para eventos que eles fazem, para a roda social deles, justamente porque eles confiam no nosso trabalho. Então, a Veros hoje tem uma credibilidade muito grande, justamente por causa do nosso atendimento, que é o nosso diferencial. Muito bem. Então, isso tem nos ajudado bastante. O cliente, ele sente que ele tem uma assessoria, né? Ele sente que, de fato, ele está bem assessorado, ele tem uma contabilidade ali que vai suprir a necessidade dele e vai ajudar ele a crescer. Porque qual que é o nosso intuito como contador? Ajudar o cliente a crescer. Se o cliente crescer, nós crescemos juntos. Então, o maior interessado, né, para que o cliente venha obter resultados, somos nós. Muito bem. Caio, como que você, pensando, quando você sai da empresa definitivamente, é quando, claro, começa as coisas fluírem, começa a ter aí resultado. E para você, como que foi essa nova página que você começa a escrever, agora sim, Caio Biz Empresário? Como que foi? Então, nesse momento, né, era tudo novo. Né, era tudo novo. Embora eu já conhecia a vida de empresário que meus pais tinham, mas era o meu momento de ser empresário, né? E a gente fica meio apreensivo assim, mas eu pensei, cara, eu ainda moro com meu pai. Eu moro com meu pai, não tenho um peixe para dar água, né? Então, se der errado, eu não vou perder nada, né? Para ele era um risco maior, né? O filho dele ia nascer no mês seguinte. Já tinha nascido nesse momento. Já tinha nascido nesse momento. E se eu perdesse, não estaria perdendo nada. Eu falei, então vamos para cima, vamos fazer acontecer, né? Eu tinha a questão de estar no escritório de contabilidade já há um pouco mais tempo, porque ele tinha saído do serviço que não era contabilidade. Então eu peguei essa questão que eu já estava inserido no escritório de contabilidade e trouxe esse conhecimento já da área para o nosso escritório, né? E ele já tinha esse conhecimento de administrativo, ele já tinha esse conhecimento já comercial e trouxe já o que já estava fazendo acontecer o escritório, trazendo os clientes. Então ele já estava trazendo os clientes, eu pegava a informação que eu já tinha, né, dentro de mim em relação à contabilidade e nós aplicamos nos clientes. E aí com isso foi acontecendo. Chegou um momento que nós dois estávamos fazendo de tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Ele fazia operação e eu tentava vender e não dava certo porque eu nunca fui muito comunicativo assim. Era um cara que ficava atrás da tela sempre, né? Mas a gente estava tentando fazer tudo. E aí nós tentamos, aí o Luciano falou, Caio, eu fiz umas pesquisas, estudei um pouco, isso aqui não tá legal. Isso aqui a gente precisa fazer um ajuste. Vamos definir aqui as funções. Eu vou cuidar do comercial e você cuida da operação. Né? No entanto, que hoje ele seria o CEO da Veros Contabilidade e eu o COO, né? Que é a operacional. E aí funcionou. Funcionou porque assim, ele corria atrás do cliente, vendia para o cliente, eu já estava montando ali algo para apresentar para ele, nós sentamos com o cliente e o cliente já tinha algo pronto na mão. Bacana isso. Isso agrega demais. Time. Você precisa montar o seu time. Você precisa ter aquela pessoa que vai cuidar do operacional e aquela pessoa que vai começar e que vai atuar no comercial. Tem que ter. Você empresário que está começando a empreender agora, você talvez não tenha acesso a tantas informações como está tendo aqui nesse podcast, nesse nosso bate-papo. Mas é necessário que você tenha um excelente comercial, uma excelente contabilidade para poder não fazer com que você venha cair em contratempos quanto a impostos e outros afins. Você tem que ter também uma pessoa jurídica que vai cuidar da parte jurídica da tua empresa, é importante. Tem que ter um bom advogado. Então, quer dizer, quando você montar todo esse time, meu brother, aí, querido, mas não significa dizer que não vai vir os dias maus. Nós vamos entrar nesse tema agora. Eles estão falando só prosperidade, só avanço, eles começaram, é como se fosse um avião. Eles estavam na pista de pouso, logo decolou e continuou decolando. Calma, porque
em todo voo, a grande maioria deles, tem as turbulências. E no mundo dos negócios também tem as turbulências. Quais foram os momentos difíceis que vocês passaram? Isso é importante, né? Como que vocês conseguiram ressignificar, como vocês conseguiram inovar para continuar crescendo? Conta, e por gentileza, Luciana, conta sem segredos. Querendo saber de tudo. Fica à vontade. Fevereiro, março, abril, maio, junho de 2018, o nosso almoço era água e bolacha de água e sal. Vou da torneira. Olha que bacana isso, Tony. Olha que bacana isso. Você vai direto pro Tony. Olha que bacana. Olha que isso aí, ô, Luciano, é digno de um best-seller. É digno de um best-seller. Aqui ele contou para nós, pelo que eu pude observar e vocês também, desculpa, avanço. Se conectaram, o pai do Caio conectou um ao outro e a coisa começou a crescer. A impressão que dá que foi só voo de cruzeiro. Se eu não tivesse perguntado, talvez ia passar desapercebido. Mas vocês conhecem o CW, vocês sabem como eu sou. Conta para nós esse momento de escassez. Principalmente, Luciano, família. Eu quero saber família. É importante que eu saiba e nós também. Conta, por favor. O começo foi difícil, né? Acredito que todo empreendedor ele tem essa dificuldade logo no início, né? Nós começamos ali, como eu acabei de falar, o nosso almoço era bolacha de água e sal, água, a gente terno e gravata, conversando com o cliente e a gente não sabia nem o que a gente ia almoçar. Então nós tínhamos o quê? 4 clientes, foi para 5, 6, 7, 12 clientes em 2 meses, e as coisas foram evoluindo. Só que no início, mesmo naquela crescente, tudo que entra de receita para o seu empreendimento, você vai reinvestir no seu empreendimento, senão ele não alavanca. Então é um dos erros que muitos empresários cometem. Muitas vezes eles misturam o pessoal com o profissional, né? Um princípio que nós chamamos na contabilidade, princípio da entidade. Não se mistura o profissional com o pessoal. É algo difícil de se fazer, né? Não misturar, mas a gente consegue ajudar vocês. Mas, enfim, o meu filho tinha acabado de nascer, meu filho, né? Só que eu tive um suporte que eu estava morando nessa época com meu pai, né? Eu morava num bairro, na Vila Galvão, Guarulhos, e em 2016, logo quando eu fiz a sociedade com ele, antes de montar o escritório físico mesmo, eu estava com uma dificuldade financeira muito grande. Aí foi antes de eu começar a atuar no telemarketing. Aí o que aconteceu? Meu pai, olha, sai de Guarulhos, sai de Vila Galvão, Guarulhos, vem para o Bom Sucesso aqui, vem morar com a gente, nós temos um quarto aqui para você, né? Vem com a sua esposa, termina a sua faculdade aqui e as coisas vão dar certo para você. Eu, na hora de uma certa resistência, porque, né, eu pagava aluguel, eu tinha minha casa, minha liberdade, conversei com a minha esposa, vamos fazer isso? Ela, vamos. Você tem certeza? Você vai morar com a sua sogra, você tem certeza disso? Ela, não, tudo bem, eu aceito, não tem problema, você vai ser bom pra gente. Eu falei, então é o seguinte, nós vamos pra lá, eu vou terminar a faculdade, eu vou montar meu escritório, eu vou comprar um apartamento e nós vamos sair de lá. E nós conseguimos seguir o figurino certinho. Então, em 3 anos e meio, eu consegui terminar a faculdade, consegui montar o escritório, através da sociedade com o Caio, né? Houve todas essas dificuldades, só que teve esse suporte que meu pai me deu. Então, ele me ajudou bastante também nesse período aí. Mas a dificuldade era gigantesca. Até você fazer uma visita de um cliente, a você conseguir captar novos clientes, porque a nossa captação qual era? Era PAP. Nós não tínhamos verba para simplesmente fazer um tráfego pago. Não tínhamos condições de fazer um site. Não tínhamos condições de ter um aplicativo. Né? Então a gente sabe que tudo isso faz parte para quem quer empreender. Você tem que divulgar o seu negócio. E nós não tínhamos condições de divulgar. Né? Nós tínhamos 2 carros velhos, né? Eram 2 Palhos, 95 e 97, que era o que nos ajudou a ir atrás de novos clientes. Então, foi uma dificuldade que a gente teve, mas a gente aprendeu muito com isso. Estamos aprendendo, estamos crescendo, e a gente tem bastante coisa para poder ajudar. Depois eu vou falar um pouco mais de um projeto que a gente tem. Que bacana, Luciano, a importância da família. Muito. Puxa vida, como a família faz diferença nessas horas. Embora eu não vamos aqui generalizar, né? Tem algumas famílias que acabam aí, de repente, nesse momento, virando as costas, né? Porque, de repente, passa a não acreditar que haverá uma reviravolta nessa sua trajetória. No teu caso foi diferente. Seu pai, sua família trouxe você para perto e cuidou de vocês. Né? O seu pai, a sua família cuidou, e ao cuidar de vocês, vocês conseguiram aí ter a estrutura necessária para poder avançar. Isso é louvável. E quanto a você, Caio, nos momentos difíceis,
Qual foi a estratégia que você usou para poder... Embora você estava, pelo que você contou para nós, você estava mais no backstage, estava mais nos bastidores, mas uma vez a empresa tendo dificuldade, tem dificuldade para todos. Como que foi? Como que você conseguiu aí? Bom, vamos lá. Nesse momento de 2018, ali no começo, quando eu saí do serviço, ainda tive o suporte do seguro-desemprego, essas coisas lá que eu estava recebendo, né? E tive o suporte também do meu pai. Meu pai sempre me ajudou, precisava, estava ali, né? Então, como eu era sozinho, não tinha família assim, não tinha meu pai, tá? Não tinha uma esposa como o Luciano, filhos, que hoje tem filhos, né? Então, era mais fácil para dar o suporte para o Luciano estar como estava ali no bastidor, né? Para as coisas acontecerem. Nós passamos também um outro momento difícil em 2020 com a pandemia. 2020 com a pandemia. Cara, esse foi, para a contabilidade, isso não foi um momento fácil. Por quê? Nós temos os comércios fechando. Se o comércio não fecha, ele não recebe. Se ele não recebe, o contador não recebe também. Né? E, consequentemente, não paga. Então, A mensalidade. Exatamente. Então foi um momento que, assim, nós estávamos com muitos projetos, né? As coisas estavam acontecendo ali e, de repente, fecha tudo. Fecha tudo, ninguém sai de casa. E a contabilidade, comumente a contabilidade já é a última a receber, né? Nesse momento eu não recebia mais nada. E ali a gente começa a conversar, Luciano, nós dois conversando, né? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos para um home office, entregar a sala? Não vamos aguentar aqui? E aí passamos esse momento, né? E aí as coisas começaram a melhorar de novo. Então, é como você estava falando, não é só o voo de cruzeiro. É como se fosse uma montanha-russa. No momento a gente está aqui, sobe, estamos bem, desce de novo. Isso, não vamos desistir. Vamos subir de novo, porque a gente sabe que é o normal. No Brasil é assim a vida do empresário, né? Nem sempre vai estar tudo bem. De repente você tem um processo trabalhista no meio do caminho que você não estava contando, né? Sim. Claro que hoje nós ensinamos sempre os nossos clientes a lidar com esses momentos, né? Chamando com os provisionamentos, né? Então hoje nós ensinamos isso para os clientes. Vamos provisionar, porque pode chegar e você já está preparado para esse momento, né? Mas nem sempre é assim. Nem sempre você tem caixa para poder se preparar para isso. E aí você vai de peito aberto e encara. Acho que esse nosso bate-papo ele é louvável, ele acrescenta muito, porque ele traz a prática dos momentos bons, dos momentos difíceis e o que fazer para superar esses momentos difíceis. Só um adendo em relação... Vou aproveitar o gancho aqui da parte da pandemia. Fica até uma dica para você, que é empresário, a importância de você ter um fundo de reserva. Você ter um caixa, né? Nós cogitamos, de fato, na época, em trabalhar home office, fechar escritório. Só que por mais que você preste um serviço de excelência, quando você tem um escritório físico, você tem um lugar que o cliente ele pode te encontrar, você passa mais credibilidade e mais segurança para o cliente. E nós tínhamos um investimento, tínhamos um valor guardado, né, investido, e nós conseguimos, né, segurar as pontas da pandemia. Foi o que nos ajudou. Por que eu estou falando isso? Né? Abrindo isso, né, uma coisa nossa para você empresário. Porque muitas vezes o empresário ele tem mania de trabalhar com fluxo de caixa. Ele não tem uma reserva. Ele não faz um investimento. E os dias maus eles chegam. Né? Tanto para o pequeno empresário como para o grande empresário. Então fica a dica para você. Você não tem o hábito de fazer uma reserva para sua empresa, comece desde agora, que uma hora você pode precisar. Obviamente isso não é o desejo da Veros, nem do Luciano, nem do Caio, nem do CW, né? Mas fica a dica para você aí. Os dias maus eles vão vir, né? Não tem jeito. E se de repente você não se preparou, então você acaba sendo pego de surpresa, você vai ter que buscar alternativas para poder superar esses seus dias difíceis. O que eu deixo aqui como um bom conselho? Não pare. Não retroceda. Continue avançando. CW, eu tô comendo bolacha e água da torneira. Isso. Como assim isso, CW? Vai fazer parte da sua história. Você não pode contar algo que você não viveu. Você não pode contar algo que você leu em livros. Afinal de contas, não foi você que passou por aquilo. Esse momento difícil que você está passando agora vai fazer parte do seu testemunho. Eu passei por dificuldade, eu superei e hoje eu estou aqui. Ficaria mais inviável, estou encontrando as palavras, você passar por dificuldade e você retroceder. Desculpa, você estaria aí, eu diria, o português claro, sem muitas delongas, fracassado. Eu prefiro então que você passe por essas dificuldades e se torne um vencedor. Qual é a dica que você deixa, Luciano e Caio? Cada um, por gentileza, se posiciona aqui nessa câmera.
Qual é a dica que você deixa para quem agora está passando os momentos difíceis? Claro, você acabou de dizer quanto à questão de ter segurança financeira, mas ele não tem. Não há recursos, não há nada. E ele se deparou com uma situação que ele tem que retroceder. A família, todos eles apontam como ele sendo hoje um fracassado. Ele tentou, ele prosperou, mas ele quebrou. O que você diz para esse empresário? Que ele se agarre à fé dele. Né? Eu gosto de falar isso nos podcasts, falar nas entrevistas, porque o nosso escritório hoje, ele está de pé, primeiramente, exclusivamente a Deus. Então, ele tem nos ajudado muito. Né? Por que eu falo isso? Vocês vão entender por que eu falo. Porque aonde nós estamos hoje, seria impossível nós temos a quantidade de clientes que nós temos. Então a gente atribui o nosso sucesso, primeiramente a Deus, e persistência. Persiste. Insista, persista e não desista, que você vai chegar onde você quer. E você, cara, o que você diria para esse que hoje, infelizmente, chegou a notícia que ele não tem mais nada? Ele chegou no fundo do poço. Alguns dizem que o fundo do poço não é o pior lugar. Porque o fundo do poço é o lugar onde você consegue pegar impulso para se jogar para cima novamente. Né? Então você chegou no momento que você vai ter que parar, porque ali já é o lugar de parar, e analisar o que você fez que deu errado e o que você fez que deu certo. Traçar uma nova estratégia para um novo negócio, ou até mesmo no mesmo ramo. Tá? É importante entender que ninguém nasceu para fracassar. Ninguém nasceu para ser um fracassado. Só é fracassado, como você disse, quem desiste. Né? Quantos não quebraram empresas? Quantos não faliram empresas? Mas só tiveram sucesso porque persistiram. Né? Você não precisa trabalhar exatamente no mesmo ramo que você começou. Você pode criar novos projetos. O CW é um exemplo de muitos projetos envolvidos. Né? Então, poxa, hoje nós temos a contabilidade, mas não temos só a contabilidade. Né? Nós temos outros projetos, por quê? O ideal é não ter uma cesta só com vários ovos, né? Porque se cair essa cesta, se quebram todos. Mas você pega várias cestas com um pouquinho de ovo em cada um, se cair uma, você perdeu pouco, né? Então você está no fundo do poço, fica tranquilo, respira e vamos buscar o ajuste. E você vai se impulsionar novamente para cima. Como o Luciano falou, se apegue à sua fé, não desista, porque o sonho é seu e não do outro. Muito bem. Terminando essa parte, vamos agora falar sobre o Business Bolt, o evento na qual a Veros Contabilidade foi representada pela pessoa do Luciano Caso. Um evento que trouxe novos horizontes, novos negócios. Nós organizamos um momento onde cada empresário, dentro de um iate, saímos para navegar com uma dinâmica, com uma logística, onde oferecemos a esses convidados, a esses empresários, um café da manhã. Depois do café da manhã, um momento... Eu vou deixar com que o Luciano dê continuidade, porque ele vivenciou isso e ele, mais do que nós, vai falar qual foi a sua expectativa junto a um evento como esse. Fica à vontade para falar sobre a 16ª edição do Business Bolt, que foi realizado agora nos últimos dias. É fácil falar do Business Bolt, gente. É muito fácil, porque eu já participei de outros network e nada se compara com o Business Bolt. Eu falo isso sem demagogia alguma, porque, de fato, é uma experiência diferenciada que você tem ali. Você sai do seu habitat natural, você sai daquela sala fechada, né? E aquela rodada de negócio, você passa a estar numa lancha com outros empresários, né? Cujos têm o mesmo propósito, cujos estão ali se movimentando, buscando conexões. E desde a recepção até o término do evento, só elogio. O Business Bolt tá de parabéns, né? Tem muito a crescer ainda. Até te falei uma vez, falo de novamente. É um projeto muito grande para ficar somente aqui no Brasil, né? Esse é um projeto a nível mundial, no meu ponto de vista, né? Tem muito que agregar nesse Business Bolt ainda, na nossa visão, né? Como Veros, até conversei com o Caio, eu compartilhei com ele como é que foi os momentos lá, e falou, poxa, meu, você foi comer antes e não me convidou, se eu soubesse o que... Poxa, então, desde o café da manhã, um almoço, as conexões que nós fizemos, isso aqui é resultado do Business Bolt. Então, você quer se conectar com outras pessoas, com empresários que têm o mesmo foco, que têm o mesmo objetivo de crescimento. Ali é um lugar de oportunidades, né? De você se mostrar. Quem não é visto não é lembrado, correto? Então é muito importante que você esteja em movimento. Isso é o marketing. Marketing é estar em movimento.
né? E para você estar em movimento, você tem que fazer network, você tem que se conectar. E o Business Bolt é uma ótima ferramenta para isso. Muito bem. Lembrando sempre que o Business Bolt não tem bebida alcoólica, né? Nós não agregamos bebida alcoólica dentro do evento, porque nós entendemos que o evento, para ser um evento sério, um evento para negócios, não se faz necessário ter uma bebida alcoólica. Afinal de contas, bebida alcoólica num evento como esse deixaria de ser uma reunião coletiva e passaria a ser uma confraternização. Os primeiros estamos reunindo para negócio. Confraternizar, a gente confraterniza da maneira que assim convive com a sua família, com os seus, e aí seria um outro ponto. Qual foi para você, Luciano, um ponto máximo do Business Bolt? O que para você foi algo que fosse, uau, eu não esperava que isso viesse a acontecer num evento como esse? Qual foi o ápice para você do Business Bolt? O ápice foi o momento que cada um pôde compartilhar projetos que estavam engavetados. Aquele momento eu achei muito bacana, muito legal. Cada um falou dos projetos que estavam engavetados, sonhos, né, ideias que não foram para frente. E ali teve uma que foi escolhida, né? O Business Bolt ele tem uma proposta de lançarmos novos negócios, né? Pensando nisso, não só o setup, mas a minha equipe, definimos que em um dado momento, junto ao evento, o evento é um dia só, é bala de prata. Se você perder de ficar olhando para o celular, ficar gravando stories, ficar tirando foto, você perde o mais importante, que é o quê? Que é os insights que cada empresário deixa para poder, obviamente, se conectar e gerar novas parcerias, novos clientes, novos negócios. Então, cada empresário teve um tempo de apresentar os seus projetos engavetados. Ali nós votamos e, ao votarmos, decidimos em um projeto e que agora esse projeto se torna um projeto para outros 8 sócios. Então, cada qual coloca aquilo que compete a ele. Então, essa empresa, ela vai ser necessário para ela o quê? Contabilidade. Afinal de contas, é uma empresa que vai rentabilizar. Se ela vai rentabilizar, necessita do quê? Da parte contábil. Quem é que vai cuidar da parte contábil da empresa? Verus Contabilidade. Então, a Verus, ela foi e trouxe para dentro do seu escritório mais uma empresa. Então, vai ser necessário também para essa empresa a parte de mídia, a parte de criativos, a parte de divulgação. Quem vai fazer? Além da mídia. Então, a mídia vai atender essa nova empresa com essa demanda. A empresa vai ser necessário que a parte de divulgação. Quem vai fazer? O Anderson. O Anderson cuida da parte do digital, que é aquilo que já compete a ele. Entende você que muitas das vezes você pode pensar assim, CW, você pega uma empresa e fatia ela em 8 pessoas, é inteligente? Claro que é inteligente. Dividir para multiplicar. Talvez essa empresa sem os 8 sócios não teria a velocidade que ela tem hoje e não teria recursos. E nós temos um pensamento da empresa de dividirmos. Então, se nós temos uma rentabilidade para cada produto vendido de R$1.000, eu vou dividir esse R$1.000 em 8 pessoas. Mas o valor está tão pouco, eu não estou pensando na unidade. Eu estou pensando na quantidade. Essa é a diferença. Se eu olhar para a unidade, eu não avanço. Agora, se eu olhar para a estratégia e para a quantidade, essa é a diferença. Então, esse eu vejo, né, acredito que você concorde comigo, esse é o momento mais importante do evento como esse. Afinal de contas, foram 15 eventos anteriores e isso não aconteceu. Então, foram 15 eventos que foram realizados pelo Business Bolt sobre a minha demanda e em nenhum momento foi votado um novo negócio. Então, as pontas elas ficaram soltas. Os empresários se conectaram, fizeram negócio, fazem negócio até os dias de hoje, mas cada um acabou acompanhando a sua trajetória. Agora não. Agora essa empresa nós temos o quê? A empresa embaixo do nosso guarda-chuva. E dessa empresa vão vir outras e vão vir outras. Eu tenho aí uma lista de empresários que querem participar da 17ª edição do Business Bolt. Por quê? Porque eles entenderam o propósito. Eu tive uma reunião hoje. Antes de vir gravar com os 2 pares, eu tive uma reunião hoje com o empresário CW. Qual é a agenda do próximo? Eu tenho eu e mais 5 amigos que eu quero colocar no iate. E cada um dentro de um segmento diferente. Eu tenho eu e mais 5 empresários. Olha como multiplicou isso. E quem multiplicou isso? Depoimentos. Eu vou deixar para vocês uma dica antes de nós finalizarmos. Uma dica importante. Procure com seus clientes depoimentos. Mas já fizeram isso, CW. Faça de novo.
Faça isso. E peça, se porventura esse cliente que já deu para vocês o depoimento do atendimento, do time, etc, 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 já falou sobre esse tema. Traga para ele um tema para que ele possa dar um depoimento. Isso faz uma enorme diferença nas redes sociais. Eu vi que no Instagram de vocês não tem. Coloca dentro do Instagram. Quando alguém adentrar no Instagram de vocês e se depararem com o depoimento desse cliente, ele fecha. Ele fecha. Mas CW, repito, eu já fiz no passado. Vamos ressignificar. Vamos criar então um novo tema para que ele possa dar um depoimento. É a minha equipe? É o meu comprometimento? É a minha entrega? Fala sobre. Grava, edita, coloca a legenda e coloca no Instagram. Vocês vão ver o quão resultado vocês vão ter em relação a quê? Novos clientes. Porque muitos estão entrando no seu Instagram e está passando desapercebido. Ele entra no Instagram e sai. Ele entra e sai. Por que esse WL entra e sai no meu Instagram e não entra em contato comigo? Por quê? Porque ele não tem o depoimento do seu cliente. Ele não tem o depoimento de quem você atende. Como que ele vai ter a segurança, sendo que ninguém indicou, ele chegou no seu Instagram, ele chegou até você e não tem depoimento dos seus? Não tem a validação, Caio. Exatamente isso. Nós precisamos, tanto CW, quanto Tony, quanto Caio, quanto Luciano. Nós precisamos de validação de um outro par. Hoje eu estava numa reunião e mostrei lá o depoimento do Tony. O empresário que eu conheço o Tony, é um cara sério. Você está vendo? O quão é diferente, o quão é importante isso? E não significa dizer que os comentários, muitas das vezes, eles não são tão positivos assim. Afinal de contas, você não consegue agradar todos. Quem somos nós? Mas se apoie naquele comentário que você fala, puxa vida, eu estou fazendo melhor para esse cliente. Talvez eu nem poderia fazer o que eu faço, mas eu tenho feito pelo melhor. Eu gostaria de ouvir a satisfação dele quanto àquilo que eu estou entregando. O que você acha dessa ideia, Caio? Sensacional, CW. Como nós falamos, você falou no começo, né, e tá de volta aqui nesse momento, sobre a validação, né? Lá no início, meu pai fez a validação do Luciano para mim, né? E agora você abre nossa mente no sentido de, poxa, vamos buscar mais validação agora, só que agora da Verus, né? Temos alguns depoimentos, mas são os depoimentos mais antigos, como você falou, né? Então vamos ressignificar, vamos fazer novamente esse processo de validação da contabilidade para juntar no Instagram. É uma ideia sensacional, né? Já está anotada aqui para... Outra ideia importante. Esse cliente que hoje você atende, olha aqui, ó, esse é o CW, desculpa. Né? A gente vai batendo papo e bacana. Mas já estamos chegando nos minutos finais. Eles vão falar um pouco das empresas que eles também são representantes, são gestores. Ele vai falar já e a gente vai. Mas eu quero dizer para você o seguinte: pega esse cliente seu, você vai selecionar, Luciano, 5 clientes. 5 clientes. Peça para eles a famosa indicação. Todo mundo faz isso. Isso aí é. Peça para ele quantas indicações? 3 indicações. E você vai atender esses 3 clientes cortesia. Primeiro mês, custo da Verus Contabilidade. Só que ele não imagina que no segundo mês vai ser cortesia também. Você entendeu a estratégia? Então, o seu melhor cliente indicou para você 3 amigos. Você vai entender os 3 amigos cortesia. Ali você vai mergulhar dentro da empresa dele. Você vai saber os problemas, você vai saber o que ele está fazendo de errado. Quando chegar o momento dele pagar, não, querido, o primeiro mês é cortesia. Mas o segundo também é. Como assim? Como assim, Caio? Cortesia? Os 2 primeiros meses? Eu deveria cobrar dele uma mensalidade. Você quer ganhar dele uma vez ou ganhar continuamente? Você quer ganhar dele uma vez ou você quer ganhar ele de maneira vitalícia? A gente já aplica já esse método. Muitas das vezes a gente fica preso na questão de você dar ele uma cortesia no primeiro mês, ele já está preocupado no segundo que ele vai ter que pagar, meu brother. Só que no segundo mês você surpreende o cliente. Você fala pro cliente o quê? O segundo mês, passou batida, a gente estava, né? Poxa, tô atendendo você até por indicação desse outro par. O segundo mês é cortesia também.
Isso é fazer o quê? Fidelizar. Se você já faz no primeiro mês, então ele já está pensando o quê? Poxa, se o primeiro mês é cortesia porque você vai entrar dentro da empresa dele, isso não seria justo, de repente pagar mensalidade porque não houve tempo hábil, enfim. Então ele já sabe que o primeiro mês é cortesia. Então ficou definido que o valor de mensalidade é R$1.000. Então ele está se preparando que no mês que vem ele vai ter que pagar quanto para vocês? R$1.000. Quando chega no segundo mês, desculpa, o segundo mês também é cortesia. Vamos começar um trabalho do terceiro mês em diante. Querido, esse é o trabalho que ninguém faz. Ninguém faz. Porque eles querem ter um ganho imediato. E quando você surpreende o cliente, você faz aquilo que não estava o quê? Esperando. E esse que você surpreende é o que vai indicar você lá na frente. Lá na frente. E aí esse aqui que você deu o segundo mês de cortesia, o que vocês fazem? Por gentileza, indica para mim 3 novos amigos, 3 novos empresários que você conhece, que é do seu network, que é do seu relacionamento. É claro, você quer só 3? Por favor. Você quer só 3, Caio? Não, querido, eu tenho 6 para indicar para você. 90% dos nossos clientes hoje é tudo indicação. Mas nós temos que fazer o quê, Luciano? Nós temos que mudar a chave. Entrar em contato com os seus melhores clientes, solicitar indicações, eles vão indicar. Mas depois disso, qual que vai ser a estratégia para que essa indicação fique dentro de casa? Para vocês que estão ouvindo o nosso podcast e estão se conectando com esse ambiente em uma reunião aberta para vocês, façam isso. Solicita dos seus melhores clientes uma indicação. Atende esse cliente cortesia no primeiro mês. Primeiro mês é cortesia pelo fato da indicação. No segundo, é cortesia também. Como assim? Sim, é cortesia também. Só que você vai ter um cliente, querido, que vai virar teu fã número 1. Nós precisamos de clientes que sejam nosso fã. Conta um pouco das empresas que vocês hoje estão gerindo. Por favor. Bom, vamos lá. Além da Veros Contabilidade, nós temos algumas outras empresas que nós tomamos contas, né? Uma delas é a BIS Gestão de Estágios. Me permite um momento? Essa empresa foi idealizada pela minha esposa. Um beijo, Joelma, te amo. Calma aí. Só um minutinho, não posso perder essa oportunidade. Não posso perder, já ia perder essa oportunidade. Puxa vida. Antes de você falar dessa empresa, que é da tua esposa, que é a tua esposa que teve a iniciativa, teve o insight, teve a ideia, eu gostaria que você olhasse para essa câmera e mande uma mensagem para tua esposa. Pera só um minutinho. Pensa, se concentra, porque é o seguinte, você tem que lembrar do quê? Os momentos difíceis, quem te abraçou? Aí você vai fazer eu chorar. Fica à vontade. Momento difícil, quem esteve ao seu lado? Momento difícil, quem te abraçou? Momento difícil, quem falou pra você assim, ó, eu confio em você. Pode todo mundo. Mano, eu também não. Mandar beijo pra você? Pode todo mundo dizer que não, mas eu confio em você. Então, pensando em tudo, traga na sua memória os dias maus. Os dias bons, puxa vida, vocês comemoraram resultados e tá tudo bem, faz parte da trajetória de um empreendedor. Mas eu quero que você se lembre daquele dia que fala assim, puxa vida, hoje eu estou aqui numa situação, meu brother, que é eu e a minha família. Olha para essa câmera aqui, porque a gente vai ficar registrado. Ele vai editar para nós no Capricho e você vai colocar no seu Instagram. Sabe por quê? Porque as pessoas que seguem você falam, puxa vida, ele é um homem de verdade, porque ele sabe reconhecer a pessoa que está ao lado dele. Quantas são as pessoas que não sabem reconhecer os seus? Olham para si. O resultado ele fala que eu que fui buscar, mas muitas das vezes ele teve um prato de comida quentinho para comer, chegando de um dia de labuta. Muitas das vezes ele teve uma roupa passada para usar no outro dia, chegado depois de um descanso ao lado da sua esposa ou da sua família. Então, por favor, fica à vontade. Vamos lá, né? A quem honra, Dá um foco nele. honra, né? A quem honra, honra. E nesse momento, então, dedicar aqui esse momento de coração à minha esposa, né, Joelma, que desde 2020, quando nós nos casamos, na verdade, desde 2017, quando começamos a namorar, sempre esteve ao meu lado, apoiando, né, incentivando, e ela tem uma mente muito aberta e fala que tudo vai dar certo. Meu amor, muito obrigado por estar ao meu lado, por dar esses 2 filhos maravilhosos, e pra gente, o céu é o limite, tá bom? Te amo. Muito bem.
Muito bem. Salva de palma. É isso aí. Isso é lindo de ver. Agora, por gentileza, Luciana, se concentra. Lembra dos dias difíceis que ela esteve ao seu lado e disse para você. E ela disse a você. A gente mais depois de 40 mais a gente fica muito sentimental. Eu quero que você lembre, olha para mim, eu quero que você lembre do dia que você falou assim, puxa vida, hoje você para mim tem um significado muito grande. Você deu para mim uma família. Você outrora não tinha uma família, meu brother. Hoje você tem para onde voltar. Só faltava essa. Não dá não, cara. Não dá não. É que você não conhece a minha história. Então você vai. Você não sabe de onde eu saí ainda. Tá vendo? Esse é o podcast do Cidade. É a vida real. Né? A vida real sem maquiagem. É a vida real sem maquiagem. Então, conta essa mensagem vai direto. Qual que é o nome dela? Regiane? Regiane, isso. Regiane. Então, essa mensagem vai para Regiane. Aqui, Regiane, é uma declaração o quão você foi importante na trajetória desse homem de Deus. O quão, Regiane, você colaborou para que ele viesse chegar onde ele chegou nos dias de hoje. A história de vocês não acabou ainda. A história de vocês vai se perpetuar por toda uma vida. Mas o mais importante é o quê? É o reconhecimento. As suas orações, Regiane, no seu íntimo com Deus, Deus ouviu. E Deus respondeu não no seu momento, Deus respondeu no momento dele e na hora dele. Então, por gentileza, Luciano, fica à vontade, querido. Falar da minha esposa, da minha família é algo assim que não tem como não se emocionar, né? Porque muitas pessoas olhavam para mim e falavam que eu não tinha jeito, né? Que o meu caminho, o meu destino não seria um dos melhores. E no meu momento mais difícil, né, pessoal, profissional, você, Regiane, você é meu amor da minha vida. Você esteve lá, né? Eu não sou o melhor marido do mundo, mas eu me esforço para dar o do bom e do melhor para você, para os nossos filhos lindos, que o melhor presente que um homem pode ter é uma família, né? E você é responsável para que eu tenha uma família linda, abençoada, maravilhosa. E se não fosse você, né, aguentar tantas críticas, né, tantas pessoas disseram para você desistir de mim, para você seguir a sua vida, que seria muito mais fácil, que eu era um peso, um fardo para você, né? Quantas humilhações nós passamos, quanta dificuldade nós passamos, né? E hoje Deus tem nos proporcionado momentos maravilhosos, momentos lindos, e os nossos filhos, né? Que muito obrigado por tudo. É um prazer, é muito bom poder compartilhar a vida contigo. Eu te amo demais. Muito bem! Bom, estamos chegando nos minutos finais do nosso podcast Business Bolt. O tema Business Bolt é relevante, por quê? Porque nós vamos aqui passar, teremos uma trajetória, uma temporada do podcast Business Bolt, onde eu vou trazer para dentro desse ambiente empresários que já participaram da 16ª edição do Business Bolt. Acredito que os próximos entrevistados serão o Tony, Daniel, enfim, todos os empresários vão passar pela oportunidade de contar para mim e para vocês como que foi participar do Business Bolt e como que foi viver essa experiência. Estamos chegando nos minutos finais do nosso podcast. Eu quero agradecer aí a pessoa do Caio Biz, que participou desse bate-papo enriquecedor. Agradecer também ao Luciano Caso, que faz parte do nosso ecossistema, faz parte da nossa confraria. O Luciano é um dos meus sócios junto ao projeto que nós temos, como os outros também. Mas eu não posso deixar de abrir um parênteses para que você possa falar, Caio, dar continuidade ao que você havia começado, quanto à questão das empresas que hoje vocês estão aí gerindo. Fique à vontade, por favor. Então vamos lá. Nós temos a Veros Contabilidade, temos a Bis Gestão de Estágios, que é uma empresa voltada para pequenos empresários, né, que não conseguem contratar o CLT devido ao alto custo, né, de contratação e acabam contratando ali, às vezes, informalmente, sem saber que existem outras oportunidades, outras formas de contratação. E uma delas é o estagiário. Né? Então, a Bis Gestão de Estágios ela entra nesse momento, né, de apresentar uma forma legal de você contratar alguém, você ter alguém na sua equipe para te dar esse suporte. Né? Não é como um CLT, são tempos diferentes, legislações diferentes, mas ajuda demais e tem um custo muito menor que um CLT. A outra empresa é o Boas Empresas, né? Que é uma empresa, é uma plataforma de você encontrar empresas boas. Hoje no Google você encontra empresa boa e empresa ruim. Né? No Boas Empresas você vai ter à sua disposição empresas boas, onde é feito um crivo para que essas empresas estejam ali e você vai ter acesso a elas.
né? Esse projeto ele vai desenvolver ainda mais, tem um nível de ser... assim como o Mercado Livre é para compra, o Boas Empresas será para serviços, né? O foco é esse. E tem um outro projeto que também é muito legal, que é o Otimiza Car, que ele está para nascer assim, e ele basicamente uma gestão de tempo com o seu carro. Você que é empresário, você que é esposa de empresário, você que é mulher e não tem tempo ou não sabe como cuidar do seu carro, se tem medo de ir a uma oficina e ser enganado, o Otimiza Car ele vai cuidar disso para você. Você vai chamar o Otimiza, nós vamos até lá, pegar o seu carro, vamos levar à oficina. Se você quiser que levamos no Lava Rápido, levamos no Lava Rápido, fazemos todos os orçamentos que precisa, te apresentamos, fazemos o serviço e levamos de volta para você. E você não saiu do conforto da sua casa, você não precisou sair das suas reuniões, do seu dia a dia, e tudo aconteceu naturalmente e com segurança. Então são esses projetos. Tem mais algum que nós deixamos passar? Tem o Jet Cargas também, pode falar. O Gest Cargas, que é uma empresa de carga e descarga, na verdade, né? É um outro projeto que é para, transportadoras, né? Não quer contratar o ajudante, e aí você vai conseguir lá contratar o Gest Cargas, que é locação de mão de obra para carga e descarga de caminhões, né? E esse projeto ele tem muito a ser desenvolvido ainda. Na verdade, esse Jet Cargas é o ajudante? Basicamente. O chapa? É Puxa vida, hein? Pô, que bacana, hein? Bom, parabéns. Tem uma escassez da mão de obra Sim, hoje sim, em sim, dia, sim, né? sim. Então vai facilitar isso. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Olha que bacana, nós estamos aqui com dois empresários que começaram com as suas desconfianças, é natural, né? As suas incertezas também. Mas hoje, olha a quantidade de empresas que eles estão gerindo. Tá vendo? Quando você coloca toda a sua força, quando você tem consigo uma estrutura familiar, não tem 1% de chance de dar errado. Posso dar uma dica? Agora você vai dar uma dica para o empresário e depois você vai falar para nós as suas considerações finais. Nós temos uma política lá na nossa empresa, que o nosso maior capital que a Veros tem hoje é o capital humano, os nossos colaboradores. Que sem os colaboradores a gente não chega a lugar algum. Então é muito importante nós termos pessoas de confiança. Hoje, é normal você contratar um funcionário e você sempre ir pelo currículo dele, né, pelas qualificações. Só que o que a gente avalia com mais exatidão é o caráter desse colaborador. E a nossa política, né, e a tratativa que nós temos com nossos funcionários é totalmente diferente do que você vê no mercado corporativo aí. Então, uma dica para você, empresário, é que você valorize o seu colaborador o máximo possível e você crie uma política diferenciada. Algo que faça que ele se sinta valorizado e que ele se sinta, de fato, parte daquela equipe. Você pode ter certeza que ele vai produzir muito mais, ele vai te dar frutos e ele vai trabalhar com um sorriso no rosto todos os dias, né? Bom, considerações finais, agradecer mais uma vez aí pelo convite, Business Bolt, esse evento maravilhoso que eu participei, por esse podcast. Tenho certeza que foi um bate-papo bem gostoso, bem descontraído, a gente pôde agregar bastante aí para aquele que está assistindo e sucesso aí para você que nos assiste. Muito bem, considerações finais. Caio Bis. Bom, quero agradecer esse momento, né? Agradecer a você, CW, pelo convite. E você que ficou acompanhando, né, durante todo esse tempo, por ter nos dado ouvido, nos ter aberto a sua tela para falar um pouco da nossa história, né? E espero que agregue a você, que incentive a você a não desistir. E para você também, o céu é o limite, não desiste. Muito bem, obrigado a todos, vocês que ficaram conosco aqui. Eu tenho certeza que um programa como esse, ele enriquece, ele traz expectativa, mas o mais importante, ele vai oxigenar a tua fé. A tua fé ela tem que estar sempre em alto, não importa a sua religião. Importa que você tem fé. E se você assim se apegar à tua fé, aquilo que era impossível vai tornar possível. Lembre-se, o momento não é seu. Vai acontecer na sua vida com 40 anos, então não vai acontecer com 30, não vai acontecer com 20. Você talvez não tenha estrutura para tanto. Aguarde seu tempo. Ele vai chegar. E quando ele chegar, você vai estar maduro o suficiente para poder administrar tudo isso. Muito obrigado a toda a equipe da Além da Mídia. Obrigado, Tony. Obrigado a todos que participaram para que esse podcast pudesse dar início. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. CW com você junto ao Business Bolt. Obrigado.